Meus irmãos, não deixem vossos filhos diante da televisão. Ela vai alienar vossas crianças. Boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos fragmentar aqui o que é índio e em seguida a gente vai trazer um pedacinho de um texto que até hoje as pessoas elas não conseguem definir o que é calibanismo aqui na nossa terra, o que é ser canibal, né? A palavra índio, né? O que seria? Vocês entendem? Negros da terra? Seria isso? Negros da terra era como os portugueses apelidavam os escravos indígenas que eles deram, né? Como o Brasil. Então, quando você começa a ter essa noção, você já define isso. Índios da Amazônia adotaram o Deus Sol de Francis Auguste Braid no ano de 1860. A palavra preto aparece no século V e designa uma pessoa de pele escura, mas particularmente originária da África subsaariana. A palavra negro passa a ser adotada no século XV como a escravidão de africanos pelos espanhóis, como ilustra uma cena de filme A Mystery. Por isso o principal conceito da palavra negro era, por consequente, escravo. Por que eu estou falando isso? Para me dar continuidade no sentido da palavra índio, onde é muito ruim. Em Gálatas 5 vai falar sobre muito isso, eu quero que vocês meditem. Isso vai ser uma questão elevada de algumas colocações que foi dada. Olha que impressionante. A palavra índio foi uma criação europeia para designar aqueles que viviam no extremo oriente. Portanto, a identidade indígena somente surgiu em posição à Europa após o advento do colonialismo. Muitos costumes indígenas escravos assombravam os colonizadores, tal qual o canibalismo, né? Que até hoje que é algo que as pessoas até hoje veneram como se fosse uma perturbação. E não, eu vou trazer todos os pontos como se fosse prova de que o nosso povo estava tentando expurgar os europeus, romanos, jesuítas, judeus espanhóis, né? Que é esses judeus aí, esses hebreus espanhóis. O canibalismo, tão condenado por questões éticas e morais contemporâneas, foi um hábito existente ao longo da história, longe de uma velha conotação que associa o costume de comer carne humana a algum tipo de ritual religioso. O canibalismo é uma prática adotada de diferentes motivações e características ao longo do tempo. É motivações e características, não tem nada de rituais religiosos. Na pré-história, como é que eles colocam? Na pré-história, diversos vestígios de corpos esquartejados e ossos quebrados levantam a hipótese de que
Esses tipos de dieta foi presente entre alguns povos dessa época. No Brasil, os relatos de Hans Stand davam conta de presença de tribos que preziavam o consumo de carne humana. Os indígenas Pacura da Amazônia chegavam a elaborar um tipo específico de engorda, entre aspas, para que a carne dos seus prisioneiros fosse bem palatável. A existência de tribos canibais na América foi questão presente durante o processo colonizador da Europa a partir do século XVI. O canibalismo, sob o olhar do colonizador, era uma evidência da selvageria a ser banida das culturas nativas, seja pela via do conflito ou pela oculturação. No entanto, percebemos que esse tipo de prática envolve questões muito peculiares a cada uma das culturas onde o canibalismo se fez presente. Não pare agora, tem mais depois da publicidade. Até aqui dá para vocês ver que era algo bem colocado para que os colonizadores tivessem medo, tá? A existência das tribos canibais na América foi uma questão presente durante o processo de colonização europeia. O processo de colonização europeia a partir do século XVI. Então aqui a gente pode ver que na publicidade atual isso é uma vulgaridade e dado de vários estilos. Mas não é isso, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com as colocações dadas desse ensino que foi colocado no nosso ideal do fundamental, do colegial, facultativo. Não é isso. É diferente quando você estuda e quando você faz pesquisas. Porque quando você estuda, você fica anos aprendendo só aquelas bases dadas para você se tornar uma espécie de um ser capitalístico romano. E não de conhecer os dois lados realmente das histórias, pode ser ela religiosa ou biológica, científica ou pode ser astral. As pessoas estão muito mal acostumadas nas questões ensino do que vem, não do que eu posso buscar e conhecer. Eu vou deixar essa parte aqui, espero que vocês possam gostar. Dando a continuidade, olha isso, em algumas civilizações como os tupinambás e celtas, esses celtas são da Grécia, tá? O consumo de carne de seus inimigos era visto como uma importante estratégia de suas culturas guerrear a ingestão de partes do corpo de um oponente, poderia oferecer habilidade, força e inteligência do mesmo. Dessa forma, quanto mais difícil o imponente vencido, mais cobiçada era a ingestão de suas carnes e órgãos.
Se a gente for desfragmentar esse texto, vamos prestar atenção no que diz realmente, não é o que só aquilo pode ser. Em algumas civilizações, como os tupinambás e celtas europeus, o consumo de carne de seus inimigos era vista como uma importante estratégia de sua cultura guerreiras. A ingestão de partes do corpo de um imponente poderia oferecer habilidade, força e inteligência do mesmo. Se nós for definir aqui, vai ter pessoas que vão achar que a pessoa acredita que está absorvendo a força daquela pessoa, né? E etc, e etc. Mas vamos lá. Habilidade de pôr mais medo naqueles que vinham contra o seu povo. Mais força contra esses que se temiam ao medo de ver tupinambás e celtas e outras nações que comiam a carne do imponente. E a inteligência do mesmo, para que ninguém possa chegar perto. Dessa forma, quanto mais difícil o imponente, vencido, mais cobiçada era a ingestão de suas carnes e órgãos. Para aqueles que ficassem como testemunha, fosse mandado para de volta nas suas nações europeias e falassem: olha, os tupinambás, os celtas estão fazendo isso, isso e isso é desumano. Entendeu? Criava ao mesmo tempo um medo, mas ao mesmo tempo uma ira, uma revolta. Mas aqueles contos dados como colocado para que se houvesse uma estratégia de feitiço para que aqueles que vissem fosse levar a mensagem se tornasse tão medrosos de achar que o que eles estavam fazendo ia tornar eles mais fortes, mais habilidosos, mais inteligentes. E eles não comiam todas as partes, eram algumas partes só, né? E as pessoas não conseguem entender essas coisas, né? E fica complicado. Como uma parte aqui que vai dizer bem claro, ó, entre as tribos indígenas que viviam no Brasil na época do início da colonização portuguesa, no século XVI, os tupinambás ficaram conhecidos amplamente por uma característica peculiar, a antropofagia, isto é, o ato de comer carne humana, também denominado canibalismo. E certo que os tupinambás não eram os únicos a exercer tal prática, mas em razão, sobretudo, dos relatos de alguns viajantes europeus que presenciaram os rituais de canibalismo dessas tribos, sua fama correu o mundo. Viu? Rituais, eles ainda faziam como rituais de danças, para que as pessoas tivessem mais medo e quando fossem soltas para enviar recados, esses presos gordos, que eles dizem, pudessem passar com mais medo, cada vez mais, assim, assombroso, entende? O principal relato escrito sobre o canibalismo dos tupinambás é da autoria do aventureiro alemão Hans Stander, em 1525 a 1579. Está registrado na obra Duas Viagens para o Brasil, publicada em 1557. Esse relato circulou amplamente entre os círculos letrados da Europa. Eles reformaram isso, olha isso. Por várias décadas, o que contribuiu para a composição de um
imaginário exótico do chamado Novo Mundo, que é o que nós vivemos hoje, onde nós temos essas diversas culturas, essas diversas religiões cabalísticas que deram para desfragmentar, se no todo o que mais matou, o que mais fez crueldade é o próprio Deus da Bíblia, né? Eu vou deixar um ato aqui de cabalístico usado pelo próprio Deus. Em 2 Reis, eu não vou falar qual passagem é, diz que ele invocou em 2 ursas o espírito devorador para que matasse 42 crianças por zombar de Elias, por chamar ele de calvo. Isso tem lógica? Não. Então, o novo mundo é isso que nós estamos vivendo, essas religiões, essas perturbações, né? Que não tem colocação. Outro europeu que se dedicou a refletir sobre o canibalismo dos índios brasileiros, os escravos brasileiros, os negros da terra, foi o filósofo francês Michel de Montaigne. Em 1533 a 1592, inventor do gênero de escrita chamado ensaio Montaigne, escreveu o ensaio intitulando Dois Canibais para pensar a própria forma do organização da civilização europeia e de sua época. No século XVI, em contrastes com as tribos primitivas dos Tupinambás, sem contar que tanto Mondiguai quanto várias multidões de pessoas do século XVI tiveram a oportunidade de ver índios tupinambás em cidades como Lisboa e Paris. Eles haviam sido capturados no Brasil e para lá conduzidos a fim de acrescentar uma mostra exótica à corte das monarcas europeias. A prática dos canibalismos entre as tribos indígenas brasileiras é interpretada por antropólogos e historiadores sobre vários ângulos. Primeiramente, deve-se descartar o que o canibalismo tupinambá é caracterizado como exocanibalismo, isto é, essa tribo não devora membros da sua própria comunidade, buscava em outras rivais o seu alimento. Geralmente, os homens canibalizados eram guerreiros capturados em batalhas. O corpo desses rivais era comido em cerimônias com presença de danças e outros elementos ritualísticos. O canibalismo, na maioria dos casos, possuíam algum fundamento mítico que o legitimava, como a necessidade de espantar a violência do grupo, da comunidade, através do sacrifício de membros de fora de lá. Na década de 1920, vale acrescentar que o poeta, polemista e filósofo Ondor de Andrade, um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, publicou o Manifesto Antropofágico,
Antropofago, um dos textos base do modernismo artístico brasileiro, no qual invocou a ideia dos índios canibais brasileiros, dando a ela um sentido estético, como serviu como marca de capacidade da cultura brasileira de observar outras culturas e tradições e imprimir nelas sua própria marca. Espero que vocês possam entender aqui o que é ser um canibal originário contra esse sistema podre romano.